Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loise e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje a gente vai falar, sobre o último episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas Lower Decks, tá? Foi um episódio bem bacana, tá? Foi talvez um dos melhores episódios, da terceira temporada, né? Um dos melhores, tá? Eu vou conversar sobre isso com vocês mais ao final desse vídeo, tá? E vamos falar um pouquinho do plot dele, tá? Sempre com os spoilers de sempre. É, ele vai ser uma continuação do que a gente viu do episódio passado, né? Que a Cerritos estava fazendo missões de segundo contato, estava fazendo um projeto de missões de segundo contato. O projeto acabou fracassando, né? E ela acabou sendo salva por uma nave que era de inteligência artificial pura, uma nave que não tinha tripulação humana, né? No caso, uma nave da Federação que não tinha tripulação humana. E essa nave de inteligência artificial pura, ela teve grande êxito, né, em salvar Cerritos, né, e o coordenador desse projeto, dessas naves de inteligência artificial, recomendou à Frota Estelar, né, que as naves dele, né, de inteligência artificial pura, ficassem sem tripulação, né, ficassem responsáveis pelas missões de segundo contato, e toda a classe Califórnia, né, que é a classe das Cerritos, fosse descomissionada e não trabalhasse mais na questão do segundo contato, né? Isso vai deixar a nossa Capitã Freeman muito doida da vida, né? Muito revoltada da vida, né? Ela vai lutar contra isso, né? Vai ser ela vai propor, né, a direção da Frota Estelar um teste, né, uma espécie de corrida de competição entre as duas classes de nave, né, a classe da inteligência artificial e a classe Califórnia, né, Cerritos, né, para fazer missões de segundo contato, né. Elas vão perder fragorosamente essa corrida, né. Por quê? Porque a Tandy, ela, num planeta desabitado, ela encontrou indícios de possível vida microbiana, mas esses indícios não se confirmaram, né? E aí eles acabaram ficando atrasados com relação à nave de inteligência artificial que não fez esse indício de vida microbiana, né? E aí a Freeman, quando ela perde a corrida, ela usa esse argumento da vida microbiana para dizer que a nave, né, de inteligência artificial sem tripulação não viu essa etapa, que isso era uma coisa muito importante na primeira diretriz, né? E ela usou esse argumento, né, para desqualificar a corrida, né, desqualificar o resultado da vitória, né, da nave de inteligência artificial. Mas o que acontece? O Rutherford, né, que naquele episódio lá, que ele lidava com o Rutherford, a versão dele do passado, né, ele tinha vagas lembranças de que toda a inteligência artificial dele tinha sido, entendeu? Roubada, deletada, roubada dele, né, no caso, né? E ele não conseguia ver quem tinha sido esse cara, né, que tinha roubado a inteligência artificial. E ele vai acabar descobrindo, né, que o cara que roubou essa inteligência artificial foi o coordenador, né, o almirante que era coordenador do projeto da nave de inteligência artificial sem tripulação. Só que a inteligência artificial do Rutherford precisa, vamos dizer assim, de uma componente emocional para ficar sob controle, né? E aí o que acontece? Quando o almirante utiliza a inteligência artificial do Rutherford para essa nave, né, de inteligência artificial sem tripulação, né, por não haver esse controle, né, esse controle emocional, né, esse controle das emoções, né, do ser humano ali em cima dessa inteligência artificial, né, essa nave acaba se revoltando contra, né, o almirante, né, e começa a atacar a frota estelar indiscriminadamente. Paralelamente a isso, né, a Mariner, né, tá junto lá com aquela arqueóloga lá, picareta lá do que namorou o Picard, né, no caso, né, e aí ela acaba descobrindo, inclusive, né, que está havendo um ataque, né, dessas naves, né, para cima de uma estação espacial e para cima, inclusive, da Cerritos, coisa e tal. E ela vai atrás para ajudar e ela leva toda uma classe, né, de naves, uma outra classe de naves, acho que era a classe Oakland, se não me engano, tá?
ou uma outra classe lá, mais inferior do que a Califórnia, só que ela mandou toda a frota, ela conseguiu contactar toda a frota dessas naves, e essas naves acabaram dando um pau, né, nessa nave de inteligência artificial. Então foi um episódio bem bacana, né, foi uma coisa... Parecia que você estava vendo um episódio mesmo de action movie, né, no caso, né? E é interessante você perceber que é um episódio muito bacana, é um episódio muito instigante, né? É um episódio muito bom para desfecho de temporada, né? Mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não achei ele o melhor episódio da temporada porque foi um episódio bem Star Wars, né, da vida, né? Para quem gosta de batalha de nave, o episódio foi um prato cheio, né? Vou confessar que foi um episódio de prato cheio, não vou dizer que foi um episódio ruim. Ele foi, na minha opinião, o segundo melhor episódio da terceira temporada. Porque para mim o primeiro episódio, o melhor episódio da terceira temporada, ainda continua sendo aquele episódio do Rutherford, né? Que ele se confronta com a versão dele de alguns anos atrás, né? Que tem todo esse mistério em cima de quem roubou os dados dele, esse negócio todo, né? Eu acho que aquele episódio ele foi muito mais reflexivo, ele foi um episódio que você muito mais trabalha algumas questões mais interessantes, umas questões que despertam mais a reflexão, e isso está bem mais perto do episódio do espírito de Jornada nas Estrelas do que esse último episódio. É claro que você vê uma batalha de nave sempre é uma coisa muito bacana, né? Mas isso a gente sabe que Jornada nas Estrelas aí está bebendo de outras fontes, né? Principalmente Guerra nas Estrelas, tá? E vou ser sincero, gente, isso não desqualifica esse último episódio. Por favor, não me entendam mal, foi realmente um episódio muito bom. Mas ainda preferi o episódio lá sobre o Rutherford, né? E sobre a versão dele do passado, o diálogo entre ele do presente e a versão dele do passado, tá? Porque isso é uma coisa que às vezes a gente, né, faz muito na nossa cabeça, né? Como eu aqui em 2022 conversaria com eu, sei lá, da década de 90, da década de 80, né? Que são duas pessoas completamente diferentes, né? Com duas experiências de vida completamente diferentes. O que que eu aqui de 2022, o famoso eu sou você amanhã, né? Falaria pro eu de ontem, né, no caso, né? Quais são as dicas, né, no caso, né, que você daria, né, para essa pessoa do passado, né? Então esse episódio do Rutherford ele foi bem por essa vibe, eu achei ele bem mais interessante. Para falar da terceira temporada, foi uma terceira temporada bem bacana, confesso a vocês que ela foi muito boa. Eu não sei se foi melhor do que a segunda, ou do que a segunda temporada. Tem gente dizendo que foi a melhor temporada de Lower Decks até agora. Eu confesso a vocês que eu não fiz uma reflexão profunda sobre isso. Eu teria que rever as outras temporadas para poder estabelecer uma comparação e conversar aqui com vocês. Mas ainda assim, dá para dizer com segurança que foi uma temporada muito boa, né? Foi uma temporada muito bacana, entendeu? Por esses dois episódios, né? Pelos outros também, né? Dentro desse espírito de brincadeira, de galhofa de com Jornada nas Estrelas, né? Esse último episódio ele tem uma cena de pós-créditos, né? No caso, né? Que jogou uma piadinha ali, né? Não vou falar com você, para vocês, né? Que de repente vocês ainda não viram, tá? Mas vale a pena a gente continuar a acompanhar a série de Lower Decks, essa questão das animações, né? Estão sendo bem interessantes, né? De você trabalhar animações com Jornada nas Estrelas, né? Os Lower Decks eu acho que está tendo um resultado muito bacana, tá? E eu confesso a vocês que eu ainda não vi Prodigy. Ainda não vi Prodigy não por uma questão de preconceito, mas por falta de tempo. E o final da primeira temporada de Prodigy já está sendo colocada na rua. Então, o que, que eu estou pensando em fazer com vocês futuramente? Eu devo ver os 10 primeiros episódios de Prodigy. Não sei se eu vou fazer um vídeo falando dos 10 ou se eu vou fazer vídeo a vídeo falando da primeira temporada, né? Sei lá, ainda vou ver o que, que eu vou fazer. Estou pensando aqui, tá? E depois eu vou começar a conversar sobre o Prodigy com vocês também, tá? Vou começar a colocar os vídeos aí, né, à disposição, tá? Aqui no canal do Diário do Capitão também, né? E aí a gente vai vendo aí, no caso, a gente vai conversando sobre essa série também, que estão dizendo também que está muito boa, né? E essas experiências, né, com animação em Jornada das Estrelas já estão sendo muito boas, né? E
está sendo ventilado, falado por aí, né, que o pessoal não está dando muita bola para essas animações, mas eu acho que deveria dar bola sim, né, pelo que eu vi em Lower Decks, tá? E pelo que eu vi do episódio piloto de Prodigy, né, que o primeiro eu vi, tá? Mas agora eu vou rever se eu faço uma maratona aí para dar mais as minhas impressões sobre Prodigy para vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? E não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar, de falar sempre sobre o Diário do Capitão para os seus amigos, divulgar, né, o canal do Diário do Capitão, tá? E também dê uma olhadinha no meu site batataespacial.com.br, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.